17 de março de 2014, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como traz as tecnologias e técnicas de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. E sempre defendemos aqui a qualidade de vida e o bem-estar como uma expressão do próprio inconsciente, uma expressão da própria genética, uma expressão dos seus valores mais preparados, mais adequados, né? Bem como transformar as suas tendências negativas em tendências positivas. O que os hindus falam de transformar as nidanas, que são as tendências negativas, em skandhas. Hoje é o Dia Internacional da Marinha, Dia de São Patrício e Dia Nacional da Irlanda, de Montserrat. Hoje também é Dia Nacional do Mel. Nesse mesmo dia, em 1805, a República Italiana, com Napoleão como presidente, torna-se o Reino Unido da Itália. Napoleão se transforma em rei. Em 1861, nesse mesmo dia, a Itália ainda se torna uma nação unida. Em 1919, nascia Nat King Cole, cantor estadunidense, norte-americano, falecido em 1965. Em 1945, nasceu uma nova estrela aqui no Brasil, Elis Regina, falecida em 1982. Em 2009, morre Clodovil Hernandes, estilista, apresentador de TV e polêmico político brasileiro, nascido em 1937. Curiosamente, ontem no Facebook, após ver um programa de domingo fazendo uma apologia sobre a vacina do HPV, eu coloquei que aquela matéria era uma apologia absolutamente insensata, porque alguns jornais já estavam colocando em xeque a real necessidade e a eficácia e eficiência da tal vacina. Colocaram uma tônica muito filosófica, colocando os evangélicos ali como os capetas da situação, e, na verdade, o que carece é de informação científica e de prazo e tempo de vacinação para saber os seus reais resultados. Muito bem, eu fiz aquela crítica e hoje mesmo já está na internet mesmo, no Facebook, aparecendo as primeiras notícias. Em Varginha, Minas Gerais, o vereador Paulo Sanches acompanhou e disse numa entrevista o seguinte: foi um acidente grande de meninas, foram atendidas cerca de 15 meninas no pronto-socorro. 3 alunas tiveram atendimento prioritário, pois chegaram desmaiadas e inconscientes à unidade. Tiveram que receber medicamentos e oxigênio. Foi um atendimento inesperado. Isso aconteceu em Varginha após as meninas serem vacinadas com a vacina do HPV. Vamos ao pensamento do dia. Vamos ao pensamento do dia? Não. Sem vinheta? Temos a vinheta pensamento do dia? Morreu de quê? Sufocado pelas palavras que nunca disse. Foi publicado também na página do Facebook, João Carlos Baldan. Eu peço para vocês curtirem. Morreu de quê? Uma pergunta, sufocado pelas palavras que nunca disse. E recentemente eu fiz uma matéria para o Jornal do Cambuci, publicado,
falando que problemas de gastrite, azia, úlceras e etc., todos os problemas estomacais têm a ver necessariamente com realidades que a gente não consegue engolir, tampouco digerir. E a acupuntura pode ajudar bastante nesse sentido, trabalhando com os meridianos do estômago e intestino grosso, também intestino delgado, obviamente. Quero convidá-los também a curtirem, participarem do canal no YouTube, que tem meu nome também, João Carlos Baldan, que tem muita gente curtindo, graças ao programa Saludes, ao pessoal que está curtindo e participando, eu agradeço. Eu quero registrar aqui que o Adriano Santos está no chat. Muito bem-vindo, Adriano, nós estamos à sua disposição. E eu estou colocando também no Face a chamada. A Cláudice Felizardo e a Luciana Leal Machado estão acompanhando o nosso programa. Vocês podem encaminhar tanto perguntas pelo chat ou também pelo Facebook, na minha página, João Carlos Baldan. Muito bem, nosso assunto hoje, a pauta do do programa de hoje sumiu a pauta, sumiu tudo aqui. Meu entrevistado quer inclusive levantar para pegar água. Deixa perto de você. Só tem... (10 de março de 2014) está aqui. A astrologia tem a ver com a saúde? Será que é possível a gente fazer uma analogia entre os astros e a saúde? No programa passado, o Eduardo Bechara teve um problema que não pôde estar presente, e eu dei a minha visão sobre como a medicina chinesa entende a concepção vibracional do universo e das pessoas como um todo. E eu falei na época que tudo vibra, e a medicina quântica fala isso sobre a vibração hoje, e que se tudo vibra no universo, desde essa molécula que tem a cor preta e a branca, que faz com que nós enxergamos o preto e o branco diferente, porque são vibrações diferentes, imagine isso nos planetas. E como esses planetas se interrelacionam entre eles mesmos, e como isso reflete na nossa saúde, na nossa composição energética, já que o mapa, quando nós damos a primeira respiração, aquele mapa astrológico nos influenciará o resto da vida. E que isso tem a ver com a saúde? Um mito pode trazer verdades interiores para a realização do homem enquanto todo? Eduardo Bechara é astrólogo e mitólogo que criou um projeto chamado Guita de Realização Total, no qual eu participo como palestrante, né? Eu e mais uma pessoa. O Bechara, além do Bechara, Marcelo Moreta vai falar sobre realização financeira, eu vou falar sobre a importância do equilíbrio energético, fisiológico e da saúde, e o Bechara vai falar sobre os relacionamentos e a astrologia. Muito boa tarde, Eduardo Bechara, seja muito bem-vindo aos Saludes, é um prazer recebê-lo aqui, Bechara. Prazer, é todo meu de estar aqui com você, Baldan. E aí, como é que estão as coisas nessa tarde de calor, né? A gente teve aí 32 graus, dizem que até quinta-feira ou sexta-feira nós vamos ter 38 graus em São Paulo. Vocês já imaginaram que ter 38 graus na cidade de São Paulo? O mundo realmente está se transformando mais rapidamente do que a gente imagina, né? E o pessoal fala que é verão, não é verão, nós não estamos entrando no outono. Eu já fiz alguns programas aqui, viu, Bechara, que nós temos 5 estações. Que na natureza você não dorme numa estação, acorda no outro. Na natureza tudo ocorre paulatinamente. Os chineses falam que nós temos 5 estações, existe a 5ª estação, que demora 17 dias entre uma estação e outra. E quando há um equinócio ou um solstício, nós estamos no equinócio do outono, na verdade, o outono já começou há 17 dias atrás e já teve uma 5ª estação. Que agora é dia 23, né? Que é o equinócio, que é o auge. Exatamente, né? É exatamente o momento em que o dia e a noite têm exatamente a mesma duração nos dois hemisférios, né? Interessante isso. É exatamente isso, é uma noite, como no dia 24 de junho também, a noite de São João, também é outra noite mágica, importante. Bechara, como é que a astrologia pode... Quando você vê um mapa astral, você conhece, obviamente, a personalidade, e o Bechara é um grande astrólogo, eu já fiz uma consulta breve com ele. O Bechara apresenta
2 programas na Rádio Mundial, Astrologia Solar, é isso? Exatamente, eu faço na Rádio Mundial o programa Revolução Solar, Revolução Solar. que vai ao ar todas as quartas-feiras às 17h30 e vai ao ar também aos sábados às 14 horas. Se vocês quiserem me acompanhar, me dar o prazer da companhia de vocês na próxima quarta-feira às 17h30 e no próximo sábado às 14 horas, vai ser um grande prazer. Estávamos eu e o Eduardo fazendo um programa, Revolução Solar, e uma pessoa, um ouvinte, ligou no ar e coloca assim pela Rádio Mundial, coloca o espectador, o ouvinte direto, ao vivo, pelo telefone, e foi uma coisa muito curiosa, porque o Bechara fez o mapa astral ali no computador na mesma hora, deu uma interpretação em linhas gerais para ela, e aí até pedia para lá, eu falei, não, deixa eu falar uma coisa aqui, porque diante desse mapa astral, eu falei, olha, tem tais e tais possibilidades ligadas à interpretação da medicina chinesa, e a ouvinte ficou bastante chocada. Ela falou, nossa, é isso mesmo e tal. Tem até pessoas aqui que estão ouvindo o programa hoje, eu não vou falar, se ela quiser ela se identifica, mas eu tenho certeza que ela está vendo o programa, pensou que fosse combinado, Bechara. Não, vocês combinaram. Eu falei, não era nada combinado. Mas é que deu muito certo, né? Não, muita gente pensa, né? Porque a gente faz aquela interpretação rápida, né? Na Rádio Mundial, ou seja, a gente abre o computador, vê o mapa astral da pessoa e imediatamente olha, é claro que é uma olhada de relance, não é aquela olhada profunda, mas algumas características elas saltam tanto aos olhos que, enfim, é muito simples, digamos assim, para quem tem uma certa experiência com astrologia, mostrar isso para as pessoas, né? Características da personalidade, de repente uma pessoa que tem um Urano ali oposto a Marte, num eixo ascendente, casa 7, é uma pessoa nervosa, tá? Então é possível. O mapa astral, Baldão, ele não só nos mostra as características físicas, né? Mas também e sobretudo as características psicológicas. As características psicológicas que são conscientes e o que é mais interessante, isso que é o grande pulo do gato, as características psicológicas que são inconscientes, ou seja, aquelas atitudes que te movem, que te levam a fazer as coisas, mas que você ignora. Ou seja, através do mapa astrológico, a gente pode ver efetivamente quais são as tuas crenças inconscientes, qual é a tua visão de mundo, entendeu? E essas crenças inconscientes é que fazem com que você se mova na realidade, com que você construa o seu mundo. Então é um instrumento de diagnóstico muito poderoso mesmo e que pode modificar a vida de uma pessoa completamente. Sem dúvida. A Mirella Bueno, você falou da temperatura aqui, ela está achando também, como você, que a natureza está maluca. Eu não acho que a natureza está maluca, não. Na quinta estação e na entrada para o outono, tem essa flutuação de temperatura, assim, chove, vai fazer calor, vai fazer frio, porque na quinta estação ocorre tudo isso, até o outono se estabelecer. Agora, no equinócio, que é 23 de março, 22, 23 de março, realmente deveria estar a natureza mais estável. Ela fala de Zurique e fala que está a 13 graus positivos em pleno inverno. No ano passado ela estava nessa mesma época lá em Zurique e o tempo estava negativo, com temperatura negativa. Você sabe que os pesquisadores, eu tenho lido bastante sobre isso, né? Se fala sobre o esquentamento global, mas na verdade não é um esquentamento. O que está havendo é uma intensificação das temperaturas extremas, né? Então o frio se torna mais frio e o calor se torna mais calor. Até pouco tempo pensava-se que esse fenômeno meteorológico, né, esse fenômeno climático, fosse devido à intervenção humana. E hoje as pesquisas mais modernas mostram que na verdade a intervenção humana é responsável por 0,1% da mudança do clima na Terra. Na verdade é um movimento natural do planeta, né? A Terra já passou por muitos períodos com situações climáticas absolutamente diferentes. A Terra tem 5 bilhões de anos, para vocês imaginarem, e ao longo desses 5 bilhões de anos, ela já foi absolutamente quente, assim, uma temperatura de 1000 graus centígrados, ela já foi fria nas glaciações. Então isso, na verdade, é um grande... A Terra é um organismo vivo, todos os planetas são organismos vivos, né? Que passam por transformações. E a nossa espécie, em particular, é uma espécie que
é muito insignificante diante dessa grandeza, inclusive dessa grandeza temporal da Terra. A Terra tem 5 bilhões de anos, né? O ser humano, como espécie, tem 300 mil anos, quer dizer, nós somos muito pouco, né? A gente se julga muito importante, como os dinossauros devem ter se julgado muito importantes. E grandes, né? Grandes de e repente, importantes. isso não vale nada, entendeu? De repente, daqui a 1 milhão de anos, que é muito pouco em termos geológicos, não vai mais existir ser humano, não vai mais existir nem traço da nossa cultura, vai ter uma outra coisa por aí. A Mirella fala que é o yin dentro do yang e vice-versa em medicina tradicional chinesa, um extremo se transformando no outro. É isso mesmo, Mirella. Nós estamos absolutamente sempre em transformação, em evolução. E eu não acredito em mapa astral, mas acredito nas personalidades dos signos. Realmente bate muita coisa, diz o Adriano Santos. Antes de eu passar a pergunta para o nosso entrevistado responder, o Adriano Santos, a crença no mapa astral não é aquele mapa astral feito nos jornais, que como eu sou jornalista de formação, trabalhei em jornais, a gente sabe como é que é feito a astrologia do jornal, mas tem muita gente séria, inclusive nos jornais. O Oscar Quiroga é um dos astrólogos que eu respeito muito, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e reputo a ele uma grande seriedade em seu trabalho. O que há de fato, segundo a minha humilde opinião, é que os astros impelem, né? Eles não determinam, mas eles dão determinada tendência sim. O Bechara acabou de falar sobre Urano, sobre a posição talvez do Urano em determinadas casas que dão determinados tipos de tendências para as pessoas, mas tudo está ali no mapa, né? A figura de Saturno está ligada à figura paterna, a Lua está ligada com a figura materna, o Sol, a questão mais interior, e por aí vai. Isso aí é uma ciência, a astrologia é uma ciência que deu origem à astronomia, que peca por excesso de ciência, no meu humilde modo de entender. Estou preparando uma palestra sobre Paracelsus e ele falava que a medicina não poderia ser praticada por quem não conhecia astrologia, matemática e aritmética. Aliás, eu estou estudando aritmética e astrologia e matemática, né, para tentar chegar aos pés do que queria dizer o grande médico Paracelsus. A palestra será ministrada dia 12 de abril na Sociedade Brasileira de Eubiose e até lá eu darei os dados aqui. Hoje nós vamos falar do Gita, de Projeto de Realização Total. Antes, porém, eu quero que você responda ao Adriano Santos Bechara, que ele fala que não acredita em mapa astral. Quando uma pessoa fala que não acredita em mapa astral, como é que você responde? Então, eu em princípio, Baldan, eu vejo uma certa contradição aí na colocação do Adriano, né? Porque ele diz que não acredita em mapa astral, mas que ele acredita como é que ele diz? Nas personalidades do signo. Isso. Então, digamos assim, ou você acredita em astrologia ou você não acredita em astrologia. É uma opção sua, né? Assim como você pode acreditar em outras coisas ou não acreditar. Eu também não acreditava em astrologia. Você sabia disso? Eu soube por outras fontes que você não acreditava em astrologia. E na verdade, eu passei a acreditar em astrologia, olha só que coisa engraçada. Há muito tempo, eu tinha 18, 19 anos, eu ganhei um mapa astrológico de uma namorada, né? Aqueles mapas que são feitos ali no shopping, né? Na época existiam os quiosques que as pessoas faziam mapa astrológico, então, era aquela impressora ainda como é que é aquela impressora? Não é jato de tinta, como é que chama? É martelinho, né? Matricial. Matricial. Eu ganhei aquilo da minha namorada. Eu li aquilo tudo, eu falei, isso aqui é uma mentira, isso aqui ela foi manipulado, né? Quer dizer, ela de alguma forma manipulou isso aqui para que saísse desse jeito. E aí comecei a estudar astrologia e fiz não só o meu próprio mapa, como fiz o mapa do meu pai, como fiz o mapa da minha mãe, como fiz o mapa da minha namorada, e comecei a ver que havia uma incrível coincidência que não podia ser coincidência. Até estatisticamente não dá para ser coincidência. Então, a astrologia, eu costumo dizer, é uma coisa parecida com o Santo Sudário. O Santo Sudário é uma coisa super legal. Quem nunca estudou o Santo Sudário não acredita. Quem já estudou o Santo Sudário não pode deixar de acreditar. Então eu faço um convite aí ao nosso telespectador, se ele quiser ele pode até me procurar. Olha, você me acha ou através do telefone 0 operadora 11 3837 0735 ou se não através do e-mail astrologiasolar@gmail.com. E faz um teste, faz o seu mapa astrológico. Depois de você ter feito o seu mapa astrológico com um astrólogo sério, competente, eu faço um desafio a você. Eu acho que você vai passar a acreditar em astrologia.
É isso aí, Adriano. O Adriano Santos é um teleinternauta que acompanha sempre o programa, sempre colaborando com questões filosóficas, auxiliando aqui a gente a fazer as nossas entrevistas aqui com a pauta bastante interessantes. Você colocou seu ponto de vista, eu também coloco sempre, né, os alunos têm essa diferença, viu, Eduardo Bechara? O entrevistado aqui também se mete, né, no assunto do entrevistado, dá palpite, concorda, discorda, e é o tempo todo esse programa, por isso que ele é rico, porque ele coloca o debate das ideias e as pessoas acabam se enriquecendo com esse yin e com esse yang. O Marcos Kaiser Pereiro também está assistindo, ele também é um terapeuta, é bastante participante do nosso programa. E nós vamos fazer no dia 29 de março, é isso? Então, no dia 29 de março, o que vai acontecer, Baldan, aqui com a sua participação, que nos honra muito, né? É um projeto que nós criamos que chama-se o Gita da Realização Total, né? Por que o Gita da Realização Total? Porque ele é um projeto inspirado numa das obras literárias mais antigas e mais populares da humanidade, que é o livro chamado Bhagavad Gita, que é, na verdade, um diálogo. O Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna, onde Krishna representa o eu superior, e Arjuna representa o ego. O que a gente busca fazer nesse workshop? A gente busca abordar 3 áreas muito importantes da existência humana, ou seja, a saúde, que é a tua participação, que é a prosperidade, né? Ou seja, o dinheiro, a maneira como você lida com os meios materiais e também os relacionamentos. Mas uma visão do eu e não do ego, né? Toda a filosofia, quem já teve a oportunidade de me ouvir na Rádio Mundial, 95.7, no programa Revolução Solar, sabe que toda a minha filosofia ela é muito embasada na felicidade, mas na felicidade de hoje. Hoje é o único tempo que nós temos. O passado não existe mais. O futuro ainda não existe. O único momento possível para ser feliz é hoje. E nós somos educados com uma certa cultura do sofrimento, não é? Nós somos educados com uma cultura que vem de uma interpretação errônea do cristianismo, que nos ensina que na medida em que a gente sofre, a gente se torna melhor, né? Que o sofrimento, ele burila o ser humano, ele aprimora o ser humano. Há, naturalmente, uma certa verdade nisso, mas há um excesso, ou seja, a finalidade da vida é a própria vida. O caminho, e não onde se chega, é que é a finalidade da existência. E esse caminho, desde que ele seja vivido através desse eu maior que todos nós temos, e não através das prisões do ego, através de Maya, através da ilusão do ego, esse eu maior pode nos trazer, sim, saúde, esse eu maior pode nos trazer prosperidade, esse eu maior pode nos deixar ricos, enfim, rico, e quando eu digo rico é comprar barco, entendeu? São coisas materiais, realmente. E esse eu maior também pode nos trazer a maior de todas as riquezas, que é a riqueza dos relacionamentos. Então, o Gita da Realização Total, ele se baseia no Bhagavad Gita, se baseia na descoberta do eu interior, se baseia na descoberta desse eu que todos nós temos, que é, de certa forma, identificado com a divindade, identificado com Deus, e que é capaz de operar milagres na vida das pessoas. Esse ponto de vista é bastante interessante, porque eu tenho defendido isso como, aliás, estudando na minha formação como acupunturista, Bechara, eu sempre tive isso muito claro. A história de tirar dor, né? As pessoas procuram um acupunturista, geralmente, quando já procuraram diversos outros profissionais médicos ou terapeutas ou etc., acham que a acupuntura é a última tábua de salvação, porque geralmente as pessoas falam, não acredito, eu acredito, como se fosse objeto de crença. Algo que existe há 5.000 anos, não pode ser objeto de crença, de como funciona ou não funciona. A prática está aí para os resultados. E estava eu lá na cadeira de estudante, estudando acupuntura, e sempre percebi que ao equilibrar os elementos dentro de si, é uma atividade ecológica e é um respaldo. Nós falamos no último programa dos 7 corpos, apresentado pelo Bechara na Rádio Mundial, dos 7 corpos. Esses 7 corpos estão funcionando aqui, exatamente aqui e agora,
mas ele só pode se manifestar na sua totalidade, na sua expressão mais cristalina, a partir do momento que houver uma harmonia entre os elementos básicos das questões fisiológicas e orgânicas para que esses corpos se manifestem. E eu sempre entendi a acupuntura como um processo iniciático, um processo de autoconhecimento, porque eu preciso estar bem equilibrado comigo mesmo para que eu tenha saúde. Ao equilibrar-me para ter saúde, eu preciso ter consciência de mim mesmo. Então, é um processo iniciático de Sim, consciência. e a consciência de si próprio, né, ela relaciona-se não só com a saúde, ela relaciona-se com a prosperidade, ela relaciona-se com os relacionamentos. Como é que eu quero, ou como é que eu posso estar saudável, ser próspero, ser saudável e ter excelência nos meus relacionamentos, se eu vivo em constante desequilíbrio? É impossível, né? É impossível. E o grande problema das pessoas é que elas buscam o quê? Elas buscam solucionar o problema fora. Então, eu me relaciono com alguém, esse relacionamento não dá certo. De quem é a culpa? A culpa é daquela pessoa com a qual eu me relaciono. E aí eu me relaciono novamente com uma outra pessoa e percebo o quê? Que o problema, ele se repete, ou seja, há um padrão de repetição de comportamento, né? Nos relacionamentos. Eu atraio, entre aspas, né, pessoas que sempre têm o mesmo padrão de comportamento. Na minha vida financeira, digamos assim, as pessoas sempre têm o mesmo padrão de comportamento, e às vezes um padrão de comportamento vicioso. Em termos de saúde também acontece isso, você sabe muito bem disso. Os padrões de comportamento, eles se repetem. Tudo isso se repete, por quê? Porque nós temos padrões inconscientes. Esses padrões inconscientes, eles são padrões que vêm de uma realidade que é nossa e que nós desconhecemos. No momento em que você traz à luz esses padrões, que você traz à luz essas crenças, e que você ressignifica essas crenças, e que você efetivamente modifica a maneira como o seu inconsciente trabalha, você passa a modificar a realidade. Então não adianta, se você tem... Por exemplo, isso é muito fácil de ver pelo mapa astrológico, Baldão. Você vê pessoas, por exemplo, que sempre são traídas. Eu recebo pessoas às vezes no consultório, a pessoa já foi casada 3 ou 4 vezes e 3 ou 4 vezes os casamentos terminaram porque houve uma traição do parceiro. Será isso qual característica que é? Será que é coincidência isso? É coincidência? Ou é uma maldição, né? As pessoas falam, é uma maldição isso. A astrologia pode ser uma maldição, Alexandre? Nada é uma maldição, não existe maldição. Né? Não existe maldição. Não existe maldição nem bendição. Na verdade, existe. Né? E aí você atrai determinado tipo de pessoa, porque é praticamente uma pergunta que lhe faço, embora eu acredite nisso. Eu atraio porque eu preciso trazer à consciência algo que está na minha sombra, segundo o Jung, né? Algo que está na minha sombra, que eu não consigo identificar, então eu consigo sempre atrair aquilo para um processo interior para que eu traga maior consciência. Isso é possível? Olha, eu acho a teoria do Jung válida e obviamente, eu a respeito, né? Mas a minha teoria é um pouco diferente. Eu acho que, na verdade, não existe a atração, existe a teoria da escolha inconsciente. Ou seja, sem eu perceber, ou sem eu me dar conta, eu escolho, ou nos meus relacionamentos, ou no meu trabalho, eu escolho inconscientemente aquelas coisas que se alinham com as minhas crenças inconscientes. Né? Então, por exemplo, se eu acredito na traição, né? Se eu trago inconscientemente uma questão que está ligada à traição, muito provavelmente, se houver 10 mulheres, aquela que tem a maior possibilidade de trair é aquela pela qual eu vou me sentir atraído. Você entendeu? Por quê? Porque, na verdade, eu sempre busco, na realidade, a confirmação da minha crença inconsciente. Tá? Se eu acredito, por exemplo, que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar muito e houver 10 trabalhos à minha disposição, eu inconscientemente vou atrair ou vou escolher inconscientemente um trabalho que confirme a minha crença, ou seja, que efetivamente seja preciso trabalhar muito para ganhar.
Bechara, como é que você vê no mapa essa questão da relacionamento e traição, por exemplo? Estaria ligado diretamente à posição e à inter-relação de Vênus? Não. A traição ela se relaciona com a casa 12, que é a casa, uma das casas mais misteriosas, quiçá a casa mais misteriosa do zodíaco, né? E está relacionada com o planeta Netuno. Netuno relaciona-se a tudo que tem a ver com água, que tem a ver com o mar. Netuno é o grande senhor das águas, né? E o que é interessante a gente saber é o seguinte: os planetas não são positivos nem negativos. Os planetas são. O fato deles agirem positivamente ou negativamente é uma circunstância que nós interpretamos como sendo positiva ou sendo negativa. Te dou um exemplo. Na astrologia tradicional, se falava que havia o grande benéfico, que era Júpiter, né? E o pequeno benéfico, Vênus. E o grande maléfico, Saturno, e o pequeno maléfico, Marte. Vamos pegar o caso de Júpiter e Saturno, né? O grande benéfico e o grande maléfico. Júpiter não é benéfico. Júpiter tem uma natureza de expansão. Saturno não é maléfico. Saturno tem uma natureza de restrição. Então, assim como Júpiter pode expandir a sua conta bancária, por exemplo, e aí ele está sendo muito benéfico, ele pode te fazer engordar, ele pode te fazer gastar muito dinheiro, muito dinheiro, ele pode fazer com que você, se tiver um tumor, esse tumor se desenvolva e as metástases ocorram com uma velocidade maior, né? Então, ele é grande benéfico em termos. Assim como Saturno. Saturno tem uma característica de ser um planeta restritivo, né? O que significa ser restritivo? É maléfico? Não, não é maléfico. Ele, na verdade, pode, por exemplo, se você tiver um tumor, impedir que aquelas células se proliferem. Então, o que a gente tem que entender é que a natureza não tem moralidade. A moralidade é humana, não é da natureza. Não há planeta bom nem planeta ruim. Há, na verdade, a ação da natureza, né? O mar é bom ou é ruim, Maldan? Eu adoro, acho ele ótimo. Sim, quem perdeu, por exemplo, o marido afogado, detesta o mar, né? Pô, o mar é traiçoeiro. Não, e no alto mar também, né? É complicado. O mar é traiçoeiro. A praia é ótima, o alto mar é perigoso. O mar é mar. Mar não é traiçoeiro, mar é mar. Depende de como você vai lidar com aquilo, né? Então, isso é muito importante perceber na astrologia. E percebendo a natureza dos planetas, a gente consegue, obviamente, manipular a influência que esses planetas exercem sobre nós. Esse que é o grande lance do Guia da Realização Total. Ou seja, manipular, no melhor sentido que possa ter a palavra, né, as influências que os planetas exercem sobre você, buscando, através dessa manipulação, a excelência em relacionamentos, a excelência material, a prosperidade e a saúde, né? Em termos de saúde, o mapa astral te diz tudo. Ele pode até te dizer um determinado momento em que alguma coisa vai acontecer e onde vai acontecer. Né? Você tem o primeiro signo que é Áries e o último signo que é Peixes, passando pelos 12 signos do zodíaco, sendo que Áries rege a cabeça e Peixes rege os pés. Então, toda a regência da fisiologia humana está ligada ao movimento dos planetas, está ligada aos signos, né? A Cláudia está fazendo uma pergunta aqui que diz respeito ao como é que vai ser o nosso workshop, né? Ela pergunta assim, como é que vocês vão ativar essa consciência durante o tratamento, que não é tratamento, é um workshop, Cláudia. Será por meio da acupuntura? O Bechara acabou de explicar que vai dar, em sua palestra, falar da astrologia e da saúde. Falou muito bem, né? Da cabeça Áries e os pés Peixes, passando pelos 12 signos, obviamente cada uma de uma região. E por uma interpretação astrológica você pode prevenir determinadas patologias, entre aspas, previstas pelo mapa astral. Da minha parte da acupuntura que você pergunta aqui, eu vou falar exatamente sobre a importância do equilíbrio dos elementos. A gente vai fazer o exame pulsológico, da pulsologia, que a gente fez alguns programas aqui sobre a importância da pulsologia. Provavelmente, a depender do número de participantes, faremos consultas lá pela pulsologia para indicar determinados tipos de alimentos, ou fazer até próprias pontos de acupuntura. E
falar como que pode essa pessoa se equilibrar do ponto de vista energético e fisiológico na área da saúde. Na área do Bechara vai se fazer as informações astrológicas e na área do Moreta, do Marcelo Moreta, sobre a saúde financeira. Nós vamos apresentar ferramentas, nós vamos apresentar possibilidades, nós vamos apresentar a possibilidade de abrir as coisas em relação à busca da prosperidade, da consciência, da expressão espiritual e da realização, obviamente. Por isso chama-se Gita de realização total, é isso, né? Exatamente, quer dizer, a partir da constatação dessas três realidades, a gente, na verdade, trabalha com muitas metodologias integradas, né, Baldan? Sim. A gente trabalha com as mais modernas técnicas de mudança comportamental. E quando você trabalha com mudança comportamental, o que significa? Você muda o comportamento, você muda a sua realidade, né? A realidade que há aí é a realidade que nós criamos e ela é fruto do nosso comportamento. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é alguma coisa que está ligada, de certa forma, ao que chamam de coaching, né? Coaching é um termo muito comum hoje em dia, todo mundo fala de coaching, né? Mas a essência do coaching, na verdade, é levar alguém de um estado presente, né, a um estado futuro desejado. Então, todas as pessoas que participarem do seminário, a primeira coisa que a gente vai fazer é detectar qual que é o teu estado presente e detectar qual é o estado que você quer chegar em termos de saúde, em termos de finanças e em termos de relacionamentos. E aí, a partir disso, a gente vai ensinar essas pessoas a fazer um planejamento, né? E um planejamento onde vai ter um tempo para isso acontecer, porque quando você não põe tempo, as coisas efetivamente não acontecem, né? Onde vai ter um tempo para isso acontecer e onde a gente vai municiar essas pessoas das ferramentas através das quais elas vão poder empreender essas mudanças na vida. Então, é um workshop extremamente prático, entendeu? É claro que tem todo um conteúdo filosófico enorme por trás, né? Mas é uma coisa que tem que ser usada no dia a dia. Você tem que sair de lá, o workshop acontece no sábado, no domingo você já tem que estar colocando aquilo em prática para já poder colher os benefícios para a tua vida, entendeu? É muito, nesse sentido, ele é muito contemporâneo, né? A gente vive numa realidade onde as coisas têm que ter uma praticidade muito grande, né? Eu tenho duas perguntas aqui, Bechara, você quer que eu faça as duas de uma vez ou uma de cada vez? Faz uma de cada vez. O Marcos Kaiser Pirito pergunta, concorda com tudo o que você disse, e ele pergunta se você aprecia alguma religião. Olha, em particular, eu não aprecio religião nenhuma, porque a religião ela se liga necessariamente, até para que possa se estabelecer como religião, ela se liga a uma coisa chamada dogma, e eu detesto dogmas, né? Então, eu não aprecio nenhuma religião, mas eu aprecio algumas filosofias espiritualistas. Veja se eu me faço entender. O cristianismo, ele é uma religião na medida em que ele se expressa através da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir do momento que ele se expressa através da Igreja Ortodoxa, a partir do momento que ele se expressa através das igrejas protestantes. Ali ele é uma religião. Em essência, o cristianismo é uma filosofia espiritualista. Então eu me identifico, obviamente, com a filosofia espiritualista do cristianismo, mas não me identifico com nenhuma corrente religiosa, porque sobre esta filosofia espiritualista do cristianismo, as correntes religiosas colocam dogmas, né? São igrejas, né? São interpretações. Exatamente, né? São interpretações. E assim sob essa ótica, eu me identifico com todas as grandes correntes espiritualistas, até porque todas as correntes espiritualistas dizem exatamente a mesma coisa. Se você pegar o budismo, se você pegar o brahmanismo, o hinduísmo, enfim, todas as religiões orientais, se você pegar as chamadas religiões ou as correntes espirituais, né, ditas abramínicas, né, que são aquelas que derivam de Abraão, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, a essência de tudo está ali. Em termos de filosofia espiritual, eu acho todas soberbas. Em termos de religião, eu acho algo que eu não gosto muito, não. Eu só queria dar a minha visão rápida, obviamente rápida, sobre Bhagavad Gita, né, na verdade, em que
Krishna, como o Bechara falou, ele é a nossa consciência espiritual falando com Arjuna, que é o guerreiro material, e é o poder espiritual e o poder temporal, ele é o imperador e o papa, são ambos, é o sacerdote e o papa, na verdade. É legal né? você que faz essa analogia com o tarô, né? Na verdade, você tem aí as cartas do Papa, né? Que é o sacerdote, que é a consciência maior, temporal, né? E o imperador, né? que é o temporal. E você sabe qual que é a carta que faz essas duas cartas se relacionarem? Você tem ideia? Não. É o mago. Sim, bacana essa visão. Mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer em relação ao... Tem uma determinada passagem desse livro em que o Arjuna entra em conflito muito sério, porque ele tem que combater os seus parentes próximos. Obviamente, esses parentes próximos somos nós mesmos. São suas emoções, né? As emoções, os vícios, aquelas nidanas que eu disse no início da apresentação, em que a gente tem que transformar em skanda e não eliminar tão somente. Você precisa fazer transformação, aí o processo alquímico, né, da transformação. Então, é lidar com seus parentes, que são tendências interiores de cada um de nós mesmos. Então, a luta do Arjuna não é no front da guerra, não é na Croácia, é dentro da gente. Aliás, e aí, lutas, se levando em conta também o cristianismo, por esta ótica, a gente pode aprender muito. Belmiro Reis pergunta, uma das associações da Casa 6 são as doenças graves. Ele pergunta, está correto isso? Em caso positivo, a principal dinâmica é o signo da cúspide ou o planeta regente da casa? Então, a casa 6, ela está relacionada à saúde, ela está relacionada à rotina e ela está relacionada ao cotidiano. A regência é o signo de Virgem, né? Virgem é que rege a casa 6. Então, para você, e Virgem rege o intestino, né? Pessoas que têm o planeta Mercúrio ou a cúspide, onde está o signo de Virgem mal colocado ou sobrecarregado, tem problemas de intestino. Então, Belmiro, faça o seguinte, para você entender um pouco melhor a casa 6, observe onde está o signo de Virgem no seu mapa, observe onde está Mercúrio, que rege Virgem, observe qual é o signo regente, ou melhor, qual é o signo da cúspide da casa 6 e onde está o regente da casa 6. Por exemplo, se a casa 6 caiu em Libra, você vai olhar onde está Vênus, que é o regente de Libra. E aí você vai entender como é que as coisas ali se relacionam, entendeu? Por exemplo, se a casa 6 estiver em Gêmeos, digamos assim, você vai olhar Mercúrio com mais cuidado ainda. E aí, além de olhar os intestinos, você vai olhar também os pulmões, porque os pulmões são regidos por Gêmeos. Pois é, só por essa informação acabou acontecendo também durante o programa na Rádio Mundial. Quer dizer, uma pessoa que tenha problema de intestino vai ter problemas com o elemento metal. Por ter problemas com o elemento metal, eu sou capaz já de falar que essa pessoa pode ter tendência à depressão ou problemas ligados à respiração e ao pulmão. Precisa tomar cuidado com alimentos picantes. Só por conta disso já dá para fazer... Quer dizer, aí você percebe que é uma relação muito próxima, né? Entre essas duas sabedorias, digamos assim? Sim. Aliás, até porque, né, os chineses eram grandes astrólogos, né? Sim. Os chineses, os árabes eram grandes astrólogos, né? A astrologia foi uma coisa que nasceu na Babilônia, foi manipulada de uma maneira muito inteligente. Você sabe o que os astrólogos faziam na Babilônia? Por isso que a astrologia acabou tendo essa conotação, às vezes, de charlatanismo, né? Porque existe essa conotação de charlatanismo na astrologia. Por exemplo, os astrólogos, tanto na Babilônia quanto no Egito, na própria Grécia, eles falavam o seguinte: olha, nós vamos fazer uma cerimônia dia tal, e nessa cerimônia nós vamos ordenar ao Sol que ele desapareça, e o Sol vai desaparecer. Quer dizer, na verdade, esses caras sabiam calcular os eclipses, né? E aí, obviamente, a cerimônia era marcada naquele horário, né? Em que o eclipse ia acontecer, o sacerdote ia ali, fazia uma representação qualquer, ordenava que o Sol desaparecesse, e o Sol desaparecer. Imagina isso na antiguidade, o que as pessoas... Esses caras são, né? São mágicos, eles
eles dão ordens. Só podia chegar no dia seguinte e falar, faz de novo. Pois é, ele fala, não é assim, né? Não é desse jeito. Tal. Então é isso que acabou caracterizando a astrologia porque como você disse no início do programa, né, Baldan? A astrologia e a astronomia, na verdade, elas são ciências correlatas que vieram a se separar na Renascença, né? Quem lutou bravamente contra a astrologia, e na minha opinião lutou com razão, foi Galileu Galilei, né? Copérnico, porque na verdade a astrologia se tornou uma crendice e, digamos assim, a baixa astrologia, aquele negócio muito vulgar, acabava impedindo que as pessoas conhecessem realmente a natureza científica dos planetas. Então Galileu Galilei, Copérnico, Galileu Galilei, Copérnico, esses caras todos lutaram para separar a astrologia da astronomia. Mas hoje, né, há muitos astrônomos que retomam essa tradição astrológica, né? É interessante isso. Não, e com a seriedade que o tema necessita e carece e precisa. A astrologia na mão de bons intérpretes é uma ferramenta absolutamente importantíssima, como eu disse aqui. Paracelsus falava que não é possível praticar medicina sem conhecer a astrologia. E eu sempre pergunto nas minhas consultas para os meus pacientes que chegam, no mínimo, o signo solar e o ascendente e, se possível, a lua também, para demonstrar como é que a pessoa se expressa do ponto de vista emocional, inclusive. Olha, é interessante, né? Porque, como você disse, a acupuntura não é uma questão de acreditar, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo muito banal, né, para as pessoas entenderem. Eu não acredito que tiro na cabeça mata. Você não acredita? Pega um revólver e dê um tiro na cabeça. Na verdade, experimenta, né? Não é uma questão de acreditar ou não. É uma coisa experimental, né? Quer dizer, é fenomenológica. Qualquer um que leva um tiro na cabeça morre, ou pelo menos 99%, tem uns que sobrevivem até, né? Não acredito que tiro na cabeça machuca, não, machuca. É o mesmo caso. Eu não acredito em acupuntura, eu acredito em acupuntura. Eu acredito em astrologia, não é uma questão de acreditar. Não é crença, né? A gente não está lidando com hipóteses, a gente está lidando com fatos absolutamente reais, né? A Mirella Bueno concorda plenamente com a sua resposta sobre o assunto religião. O Marcos Kaiser Pirito está escrevendo aqui, mas está demorando para chegar, e a Clarice Felizardo também. Bechara, achou que 50 minutos era muito? Está acabando o nosso programa. É mesmo? Temos quantos minutos ainda? 2. Bom, então você vai me deixar fazer o nosso merchandising aqui, né? Olha, vocês que quiserem estar comigo, com o João Carlos Baldan, com os outros profissionais da equipe do Revolução Solar, no dia 29 de março, acontece o Guita da Realização Total. Vocês podem se inscrever através do telefone 0 operadora 11 3837 0735, 0 operadora 11 3837 0735. É uma secretária eletrônica que vai atender, vocês deixam apenas o nome, o DDD de onde vocês estão falando e o telefone para contato, que uma das pessoas da equipe do Revolução Solar vai entrar em contato com vocês. Ou se não, também você pode escrever para o seguinte e-mail, escrever para astrologiasolar@gmail.com, astrologiasolar@gmail.com. Você manda o seu nome, manda o seu telefone e alguém também da equipe do Revolução Solar vai entrar em contato com você. O e-mail é astrologiasolar@gmail.com e o telefone é 0 operadora 11 3837 0735 em São Paulo. Vai ser um super prazer receber vocês e o Guia da Realização Total é apenas o primeiro seminário, o primeiro workshop de uma série de workshops que busca exatamente isso, esse conhecimento, né, esse autoconhecimento, mas um autoconhecimento que tem um reflexo muito assertivo e muito imediato. É um conhecimento que vai te dar poder para transformar as tuas finanças, para transformar os teus relacionamentos e para transformar a tua saúde, chegando a um nível de super excelência. Então é isso, Baldan. 0 operadora 11 3837 0735 ou astrologiasolar@gmail.com. 011 3837 0735. 0735.
Eu acho que tenho certeza que essa oportunidade será um workshop de bastante interatividade, de participação. Vamos falar, como falamos aqui agora, né, só da questão do destino grosso, do metal, do elemento metal, como falamos na oportunidade do programa na Mundial, em que eu tive a grata satisfação de ser entrevistado pelo Bechara, que essas ciências se unem, assim como a questão financeira, que vai ser dada pelo Marcelo Moreta, que será entrevistado aqui no nosso programa também. E são ciências que se unem, tem pontos de intersecção bastante interessantes e que visa dar ferramentas para a transformação de você. O Marcos Kaiser Pirito ficou de mandar a pergunta por e-mail, queria fazer uma pergunta, mas ficou tarde, depois ele pede ele comenta. A Mirela Bueno, que está lá em Zurique, falou: que pena, passou muito rápido, adorei o bate-papo, obrigado por mais esta oportunidade e aprender um pouco mais convosco. Nós estamos sempre aprendendo aqui. Essa é a proposta do programa Salutes. É um programa que a gente resgata a medicina tradicional chinesa por intermédio da acupuntura, a medicina ayurvédica e a tibetana também, mas trazemos as tecnologias de ponta também para a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar, que é ter consciência, saber quem você é realmente e realizar a sua expressão genética, emocional, espiritual e material, obviamente. Eu agradeço de verdade a participação de todos, tenho certeza que muitas pessoas ouviram o programa e não participaram com perguntas, mas estamos aqui à disposição, vocês podem encaminhar perguntas. Esse programa está subindo para o blog salutes-jcboldan.com, salutes-jcboldan.blogspot.com.br, o canal no YouTube, que tem muita gente participando, felizmente tem mais de 90 mil visualizações. O canal no YouTube tem o meu nome, João Carlos Boldan. Voltei a atender às terças-feiras na Clínica TAI, e o telefone lá é 3263-1212, 3263-1212. Então agradeço a Mirela Bueno pela participação em perguntas, ao Marcos Kaiser Pinto, a Cládice Felizardo, ao Belmiro Reis, a Érica Ribeiro Senise, a Cládice Felizardo e a Luciana Leal Machado, que participaram do nosso programa. No chat estamos com algum problema, também o Adriano Santos, que perguntou lá sobre a crença do mapa astral. Muito obrigado, Adriano, pela sua participação. Eu desejo a todos uma boa semana e aguardo vocês na próxima segunda, às 16 horas, ao vivo aqui pelo site da AltV. Uma boa semana a todos, obrigado pela atenção e até lá.